Pessoal, a gente volta aqui com a última parte da prova, as 25 últimas questões da prova objetiva do Revalida de 2021, naquele esquema. A gente comenta rapidamente a resposta correta e explica o porquê. Vamos lá, questão 76, uma questão de cirurgia. Paciente de 40 anos, dor em ferida perioperatória, depois de ressecção de nódulos 5 centímetros na região escapular direita há 2 dias. A ferida mostra edema, eritema, calor e dor à palpação. Então, provavelmente, houve uma coleção inflamatória ali, associada a flutuação e exsudação com botos da sutura. O que a gente faz para essa paciente? Simplesmente a gente vai drenar essa lesão. Não tem nenhum outro indicativo de um processo infeccioso, alguma coisa mais complicada. Então o gabarito aqui, gente, é drenagem por retirada parcial de pontos, letra A. Reparem que tem uma lesão flutuante. A gente tem uma coleção líquida ali, a gente vai drenar e acabou. Não tem sinal de outro tipo de acometimento. Ultrassom e punção com agulha, nada a ver, porque essa paciente, vocês não precisam de diagnóstico para ali, você tem que resolver. E não tem indicação de antibiótico terapia oral, porque é um quadro só de drenagem, não tem nenhum acometimento sistêmico. Vamos para a próxima questão, questão de pediatria. Essa é uma questão longa, daquelas que você precisa respirar para não sair marcando o que você acha de primeira, porque é uma questão simples. 7 anos de idade, dificuldade para evacuar desde o desfraude com 2 anos e meio. 4 ou 5 dias, eliminação de fezes endurecidas de calibre grosso com dor e esforço evacuatório. Pelo menos 3 vezes por semana tem fezes perdidas na roupa, ou seja, tem aquela questão da perda fecal, do soiling. Sangue em pequena quantidade no papel quando higienizou. Antecedente neonatal negativo, o que já fala, por exemplo, contra doença de Hirschsprung. Nega antecedentes então neonatais, não faz uso de medicação de rotina, alimenta-se quantitativamente bem, 4 porções diárias de leite. É um paciente que é eutrófico, está com peso entre 2 e mais 2 e mais 3 do índice de massa corporal, a altura está normal e no exame ele apresenta fezes endurecidas na fossa ilíaca esquerda. Gente, o que esse menino tem? Esse menino tem critérios com dificuldades evacuatórias, não há ali nada para a gente pensar em doença orgânica. Esse menino tem o quê? Constipação funcional. Doença de Hirschsprung, que começa normalmente a manifestar ali 7, 8 anos, mas tem história neonatal de dificuldade de eliminação de mecônio, retardo de eliminação de mecônio, hipotireoidismo não tem nada outra clínica, APLV não tem nada a ver com essa constipação, então esse menino só pode ter uma constipação funcional, um distúrbio funcional, não tem doença orgânica. O que a gente faz? Faz a desimpactação fecal, porque a gente palpou fezes retidas na fossa ilíaca esquerda e melhora o quadro, o fecal dele com a prescrição do PEG, do polietileno-glicol ou enema, desimpactação com polietileno-glicol ou enema. Essa é a resposta correta, letra D. Vamos para a questão número 78, uma questão que é uma questão que às vezes se você não entender o contexto geral você pode errar, mas é uma questão simples. 49 anos, uma mulher, ela queixa de sintoma geniturinário, prurido, ardor, ressecamento, irritação vulvar, urgência miccional de início a 8 meses, impacto negativo em sua vida sexual com redução da libido, a vulva hiperemia leve e hipotrofia vaginal, útero normal, história gestacional normal. Essa mulher tem um problema, o grande problema dessa mulher é local. É um hipoestrogenismo local. O que a gente vai fazer com essa mulher? Vai passar estradiol via transdérmica, creme antifúngico, não tem sinal infeccioso, antifúngico oral, menos ainda, a gente vai fazer terapia hormonal local. Ela não tem nenhum sintoma sistêmico, então a gente faz terapia hormonal local. Letra A, gabarito dessa questão, uma questão simples que você tem que lembrar. Você poderia ficar em dúvida com a letra D, mas não tem por que fazer tratamento sistêmico se a queixa é só local para essa paciente. Questão de clínica médica, questão 79, uma questão longa. Você precisa também ter atenção porque tem 2 alternativas ali que podem te levar a alguma confusão. 38 anos, quadro de dispneia progressiva, ortopneia e dispneia paroxística noturna. Então ela tem algum grau de insuficiência cardíaca. Sintomas anteriores a cerca de 1 ano, foi progredindo.
ela tem uma história patológica pregressa de febre reumática com sopro. Então ela tem uma história de uma possível cardite reumática antiga. Ela fez o uso irregular de penicilina benzatina até os 18 anos e no exame clínico não tem febre e no exame clínico PA boa, frequência cardíaca boa, ritmo regular e um sopro diastólico 2 cruzes em 6, melhor audível em semidecúbito lateral esquerdo, protodiastólico de alta frequência, não tem turgência jugular, crepitação fina bilateral em base. O que essa mulher tem? Ela tem um quadro de sequela da febre reumática que ela teve. Ela tem um quadro de sequela da cardite reumática. Ela não tem nem cardite reumática aguda, ela não tem endocardite porque ela não tem febre. Insuficiência valvar aórtica não é compatível com o quadro. Sobra o que, gente? Estenose mitral reumática. Então ela teve um componente, ela tem uma sequela de uma cardite reumática. Ela não tem cardite reumática aguda, ela já teve febre reumática. Então o gabarito só pode ser letra B de Bosque. Você acertou uma questão que você leu direitinho e que avaliou ponto por ponto, questão por questão, opção por opção e foi na opção correta. Vamos para a questão 80? A questão 80 é mais uma questão de ginecologia e obstetrícia que você vai olhar, que essa questão com 23 anos de idade, primeiro trimestre de gestação, consulta pré-natal na unidade, fez sífilis, hepatite AIDS, hepatite HIV, hepatite B e C não reagentes. Segmento. O segmento é anular esta questão, porque a gente tem duas referências contraditórias. Manual de pré-natal e manual de IST divergem quanto à sorologia, por exemplo, da hepatite C. Então a gente tem uma questão que ela deve ser passível de anulação, porque apesar de ter sido fornecido a letra A, ela não tem um gabarito correto. Ela tem mais do que uma opção. Então a gente vai pegar essa questão e marcar um xizinho de questão com possibilidade, probabilidade de anulação. Anulou, ficou feliz, ponto para todo mundo. Vamos para a questão 81, também uma questão de ginecologia e obstetrícia. Essa é uma questão quando você já está na questão 81, você já passou por 80 questões, você já aprendeu que na hora de fazer a prova é importante você olhar as opções, respirar fundo e ver como que uma opção conversa com outra. Olha como é que vamos matar essa aqui rapidinho. Mulher de 29 anos, sangramento vaginal em borra de café na 32ª semana de gestação. Movimento IBCF normal, sem sangramento. Ela é O negativo e o marido é A positivo. Então a gente tem que pensar que pode ser uma incompatibilidade AB0RH. Incompatibilidade AB0RH, o que a gente faz? Não tem no exame pré-natal, não tem o cartão de pré-natal, não tem no exame. O que a gente vai fazer? Aplicar imunoglobulina anti-D, realizar imunoglobulina anti-D, aplicar imunoglobulina anti-D. Para tratar o quê? Sem diagnóstico? Como é que a gente faz o diagnóstico? Aqui que foi a pegadinha, um pouco de pegadinha. Anticorpo irregular, gente, cumbis indireto. Você não faz imunoglobulina sem a testagem de cumbis indireto. Então o certo é solicitar o cumbis indireto, se for negativo o cumbis indireto, aplicar imunoglobulina anti-D. Essas três opções já fizeram imunoglobulina antes do cumbis. Não tem como fazer. Resposta correta é letra A de agora a gente vai para a questão 82, que você também vai ficar feliz porque essa questão tem que ser anulada. Ele fala de um paciente de grande queimado. Então olha a regra dos 9 ali para a gente ver qual a superfície corporal. Utilizando a regra dos 9, 60 anos, 50 quilos, queimadura de 3º grau, totalidade do membro superior direito e totalidade do membro inferior esquerdo, 9 do membro superior direito, 18 do membro inferior, a gente tem 27, superfície corporal de 27 quilos, beleza. Fórmula de Parkland, 4 vezes a superfície corporal. Aqui ele usou, ele dobrou a superfície corporal, ele trocou a fórmula, ele atirou numa coisa e acertou na outra. Não tem. Questão objetiva, você tem que atirar certo. Então essa questão, apesar de ter dado o gabarito da letra B, 27% de superfície corporal queimada, certinho. 1.350 ml administrado, depois mais 1.350? Não. O que a gente vai fazer aqui
é a superfície corporal queimada de 27, a gente multiplica por 4, faz 50% nas primeiras 8 horas e depois nas 16 horas seguintes. Então seria 2.700 aqui e 2.700 aqui. E o que a gente vai fazer? Vai anular esta questão. Então 4 vezes a superfície corporal vezes o peso do paciente vai dar isso aqui na questão 83, é uma questão de traumatologia. Mas é uma questão que, apesar de ser de traumatologia, um pouco de bom senso já respondia. 38 anos de idade, estava num ponto de ônibus, coitado, foi atropelado por um motorista em veículo desgovernado. No pronto-socorro ele falou que tinha muita dor pélvica, atenção para a dor pélvica, contusão no hipogástrio sem sinal de trauma torácico. E aí o seguinte, ele tinha instabilidade do anel pélvico, pelve de novo, hipotenso, taquicárdico, taquipneico, com enchimento capilar maior do que 2 segundos. Um paciente que tem uma instabilidade cardiocirculatória, hemodinâmica, com uma clara dica de fratura pélvica, que é a primeira coisa que você vai fazer quando você atender. Atendimento inicial da vítima em relação ao quadro de choque. Nesse momento, quando você tem que estabilizar, prevenir que esse paciente vai sangrar mais. Então você vai fazer um cinto lençol para estabilizar a pelve e indicar precocemente hemocomponente. Esse cara tem sinal de hemorragia, trauma pélvico com choque e hemorragia. Então estabiliza a pelve, hemocomponente de transfusão mais rápido, infusão mais rápido possível, e o mais rápido possível você marca a letra B de bola e passa para a questão de número 84, que é também uma questão ali que fica meio na clínica médica ali. 22 anos de idade, com serviço de oftalmologia, com olho vermelho, diagnóstico de uveíte anterior aguda. Mulher, menor do que 30 anos, com uveíte anterior aguda. Eu sei que você está pensando, segura o pensamento aí. Questionando a paciente, o médico identificou aftas orais recorrentes. Não foi realizada nenhuma investigação. Ela tem ainda dor abdominal e diarreia mais ou menos no mesmo período. Evacuação de 5 a 6 vezes ao dia. Mulher, jovem, uveíte, dor abdominal, diarreia e com afta recorrente. O que é isso? Isso é doença de Crohn. E a manifestação extraintestinal da doença de Crohn mais comum, aonde que é? É no olho, episclerite ou uveíte. Então, o que você vai fazer para essa paciente? Colonoscopia com biópsia histopatológica com granuloma não caseoso. Essa mulher não tem lúpus, essa mulher não tem nenhuma indicação de uma parasitose e não tem teste de hipopatergia para a gente pensar em Bechet também, úlceras, aftas orais. Isso é muito mais comum no Crohn do que na doença de Bechet. Então, resposta letra D. De agora em diante eu vou para a questão de número 85 fazer uma leitura bem lenta, que é uma questão um pouquinho mais longa. 28 anos de idade, tem um filho de 7 anos de idade com outro relacionamento. Há 2 anos está casada com um homem de 35 sem filhos. Não tem antecedente patológico significativo. E ela tem como única alteração uma hipertensão e um IMC elevado. Um homem normal. Estava em busca de ajuda para a gestação, para engravidar, e interromperam há 2 semanas a pílula. Qual é a principal orientação pré-concepcional nesse momento? É avaliar o colo uterino. Então, o que a gente vai fazer? Não precisa fazer dosagem hormonal para avaliar ciclo menstrual, não tem queixa menstrual. Teste oral de tolerância à glicose, gente, ela tem suspeita de diabetes? Ela tem hipertensa, ela tem o IMC, tudo bem. O que a gente faz? A gente faz a glicemia para buscar diabetes. Teste oral para diabetes gestacional. Dosar folato, não dosa folato, vai prescrever ácido fólico do mesmo jeito. Então só tem um gabarito, e o gabarito é letra A, coleta de citopatológico cérvico-vaginal para prevenção de câncer de colo do útero. O que a gente vai fazer é marcar a letra A e passar para a questão 86, também uma questão de clínica médica. Veio esse relato todo aqui, é clínica médica, e se vem um relato comprido é reumatologia. Deve ser uma questão de reumato. Vamos lá. 27 anos de idade, resultado de exame complementar de última consulta. O que ela tinha? Febre intermitente, anorexia, desânimo e artralgia. Sintomas constitucionais com artralgia e importante queda de cabelo, alopécia. Sinovite em punhos, cotovelo, então alopécia, sintoma constitucional, febre e artrite. Alopécia
histórico familiar de AR, lúpus e Hashimoto, então de doença autoimune, negativismo e tabagismo, os exames, uma anemia leve, uma plaquetopenia leve, um leucograma diferencial normal, TSH elevado, T4 normal, FAM 1/640, já chama atenção aqui para lúpus, anti-DNA DS 1/240, anti-DNA DS tem que lembrar de nefrite lúpica, VDRL 1/4, que pode ser, a gente sabe, no paciente lúpico falso positivo. Esse aqui que podia te confundir, o IgG anticardiolipina um pouco aumentado. Mas essa mulher não tem nenhuma história de eventos trombóticos, trombose venosa profunda, abortamentos, então não tem história obstétrica dela. Então aqui a maior probabilidade é dessa paciente ter lúpus eritematoso sistêmico, uma doença autoimune, e como ela tem uma proteinúria grande e ela tem anti-DNA ADS, a maior probabilidade é de um lúpus com nefrite lúpica. Tem isso aqui? Opa, tem. É lúpus, eu sei. SAF, anticorpo antifosfolipídio, não tem história de trombose. Tenho alguma coisa para nefrite lúpica? Tenho anti-DNA DS e eu tenho uma proteinúria elevada. Então marca a letra B de bora para a questão de número 87, que essa 86 foi fácil. 87, gestante, ginecologia e obstetrícia. 14ª semana de gestação, isso que é importante, você pode até contar no dedo rapidinho, sem ninguém ver as 14 semanas, quantos meses que são. Ela tem pré-natal com IgG e IgM reagente para toxo, sem exame prévio. Então, IgG, IgM reagente para toxoplasmose e IgG na mesma amostra com alta avidez. Gente, se é alta avidez, a infecção é passada. Ela tem mais de 4 meses que ela adquiriu essa infecção. Quantas semanas de gestação ela tem? 14, menos de 4 meses. Então, provavelmente, isso é uma infecção passada. Não há mais o que fazer. Infecção passada, não tem necessidade de tratamento. Tem isso aqui nas opções. Infecção adquirida antes da gestação sem necessidade de mais testes. Já facilitou, não precisa nem ler as outras. É a letra A de amor, pela questão 88 que a gente vai fazer agora, no homem com 20 anos de idade. Repare que está falando aqui outra de infecção de ferida, infecção de ferida, viu? 20 anos, secundário, 7 dias após, ferimento corto contuso no antebraço direito. Foi reavaliar para tirar ponto. Há 3 dias ela sentia dor e a ferida estava abaulada e arroxeada, com algum grau ali de coagulação dentro dela, ferida arroxeada. A incisão de aproximadamente 10 centímetros, suturada com ponto simples, fio de nylon. Abaulamento doloroso, pouco depressível e equimose das bordas da ferida. Então o que a gente tem ali é uma alteração na ferida operatória que a gente precisa tirar, que a gente precisa simplesmente drenar, não tem comprometimento sistêmico. A gente vai tirar todos os pontos e refazer tudo de novo e aproximar com o esparadrapo? Não. Antibiótico oral, não tem sinal de processo infeccioso. Encaminhar o pronto-socorro para revisão da hemostasia com anestesia, nada a ver. Retirar alguns pontos, drenar a ferida e reavaliar, esse é o que parece mais correto para a gente. O de maior bom senso é retirar alguns pontos para drenagem e agendar o retorno para avaliação. As outras não tem nada a ver. O que tem a ver é fazer a questão 89, questão fácil, todo mundo vai acertar, você precisa acertá-la também, porque é uma questão clássica de um lactente de 2 meses, com história de vômito não bilioso. Lactente com vômito não bilioso, pode apostar, seja revalida, seja prova de residência médica, seja concurso médico, é estenose hipertrófica do piloro. Eu aposto com você que é. Foi piorando e começou desde 3 semanas de vida. O vômito hoje está em jato, ele está irritado, faminto, emagrecido, porque ele não está absorvendo nada, e foi observada uma onda peristáltica da esquerda para a direita. Olha aí uma peristalse reversa. Após a criança vomitar, palpada à direita também, ó, massa firme, 2 centímetros de diâmetro, sinal da oliva pilórica. Oliva pilórica é a estenose hipertrófica do piloro. Qual que é o distúrbio ácido básico mais comum na estenose hipertrófica do piloro? O paciente está vomitando conteúdo gástrico, HCl, hidrogênio e cloro. Ele está perdendo hidrogênio e cloro. Se ele está perdendo hidrogênio, ele está alcalótico. Se ele está perdendo cloro, ele está hipoclorêmico.
tem que ter alcalose metabólica hipoclorêmica e tem na letra A. Você não precisa nem ler as outras, porque você sabe que ele está vomitando conteúdo gástrico não bilioso, perdendo H e Cl, perdendo hidrogênio, ficando alcalótico e ficando hipoclorêmico. Então a resposta é a letra A de questão 90. A questão 90 também é uma questão de pediatria, uma questão de nutrologia, ali esbarrando na hematologia pediátrica. 13 anos de idade, desânimo e cansaço para ajudar as atividades domésticas e inapetência. Olha a alimentação. 3 sanduíches de pão de forma com manteiga e batata frita no almoço e janta. Nos intervalos, bala, biscoito e 1 litro de leite por dia. Ele está peso e estatura no IMC percentil 50 de curva e G3-P3 com estadiamento de Tanner. Até aí tudo normal. Não tem anemia, um hematócrito normal, um VCM um pouco baixo, então ele tem uma microcitose. O que a gente tem por enquanto é um adolescente que se alimenta mal e está microcitótico. Paciente apresenta anemia megaloblástica? Não, microcitose. Não apresenta alteração clínica, sendo necessário investigar outras causas que justifiquem? Não, gente. A gente tem aqui um paciente que tem uma clara alteração alimentar. Ele está desanimado por quê? Porque ele está microcitótico. Se ele está microcitótico é porque ele já deve ter alguma deficiência de ferro, mas não há anemia. Então ele tem anemia carencial? Não. Mas olha a letra D, o paciente não apresenta anemia, mas o resultado sugere algum grau de deficiência de ferro. O que a gente deve fazer é orientar dietética permanente, orientar mudança da alimentação. E aqui o que eu te oriento é marcar a letra D, porque essa é a resposta correta. Essa resposta correta leva a gente para a questão de número 91. 45 anos, 4 meses, drenagem de abscesso perianal no pronto-socorro. Apresentou saída ocasional de secreção fétida por lesão dérmica no local. O exame evidenciou orifício cutâneo, localizado anteriormente, 2 centímetros na borda anal. Que isso, gente? Isso é fístula. Tá? O que a gente vai fazer para essa paciente? O tratamento da fístula não é simplesmente um tratamento chave e fechadura, é um tratamento que precisa de uma avaliação um pouco mais complexa. Então o que a gente vai fazer é encaminhar para avaliação eletiva no ambulatório especializado. Não tem que drenar de novo, nem prescrever antibiótico e pomada e mandar embora, nem prescrever anti-inflamatório e mandar embora. Tem que fazer uma investigação, porque o tratamento é um pouco mais complexo. Não é complexo marcar a letra B. A letra B é a resposta correta. Já na questão 92, se você for olhar ela com bastante calma, você vai ver que é uma questão que deve ser anulada, porque ela não tem gabarito correto, ela parece, mas não tem. Um homem de 33 anos de idade, agricultor, com adinamia, tosse e emagrecimento nos últimos 6 meses. Eu sei que você pensou em tuberculose, eu também, o cara que fez a questão também, mas tem um outro diagnóstico aí alternativo. Ao exame, emagrecido, mucosa descorada, murmúrio vesicular preservado, estertores bilaterais, até aí tudo compatível, TC de tórax, árvore em brotamento com tuberculose pró-primária. Beleza? O que a gente tem de diagnóstico diferencial? Pneumonia por estafilococo não me parece ser o mais correto. O que esse paciente tem que diferenciar? Paracoccidioidomicose, é um paciente trabalhador, agricultor com um exame compatível, com alterações compatíveis com paracoco. Vamos olhar o que tem paracoco? Pneumonia por estafilococo foi, pneumonia por paracoco. Biópsia transbrônquica, não. O que a gente precisa fazer é identificar ali os agentes patogênicos. Então, eu vou fazer diagnóstico diferencial, pneumonia por paracoccidioidomicose. Ótimo. Solicitar pesquisa de BK e fungo no escarro? Perfeito. Tratamento, rifampicina, isoniazida, pirazinamida, seria perfeito se esse paciente tivesse 8 anos de idade. Esse paciente tem mais de 10 anos de idade. Então, o tratamento correto é rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Esse é o tratamento mais correto da tuberculose. Então, essa questão deve ser anulada porque ela não tem gabarito. Se tivesse um etambutol aqui embaixo, seria a letra D. Ele marcou a letra D, só que esqueceu do E, de etambutol. Então, questão que tem que ser anulada. Já a questão de número 93 é uma questão de ginecologia e obstetrícia que você tem todos os critérios para usar para marcar uma determinada alternativa. Vamos olhar aqui, ó. 34 anos de idade,
Pronto-socorro, dor abdominal sem sinal de peritonite, atraso menstrual há 3 semanas. Mulher em idade reprodutiva com dor abdominal tem que descartar a gestação, complicações da gestação, gestação ectópica, por exemplo. Foi submetida a 3ª tentativa, olha, de inseminação artificial, recentemente um beta de 3.000, um beta baixinho, dosado no dia anterior. Ultrassom evidenciou, infelizmente, uma gestação ectópica à esquerda, com saco gestacional bem definido, sem BCF, então uma gestação já inviável, com uma massa pequena e bem delimitada. Massa pequena, bem delimitada, beta-HCG baixo, com sem sinal de BCF, o que a gente tem que fazer? A gente tem que induzir essa paciente a terminar a gestação com metotrexato, 50 mg por metro quadrado. Dosar o beta-HCG diariamente, não. Isso só se a gente não tivesse evidência de um BCF negativo. Submeter videolaparoscopia e salpingostomia ou salpingectomia, não tem nenhum sinal aí de abdômen agudo nessa mulher. Então a resposta correta é iniciar o tratamento com metotrexato, 50 mg metro quadrado. Beleza? Questão simples que nos leva para a questão 94. Homem com 58 anos de idade, dor e queimação epigástrica. Já começou a pensar em úlcera, eu sei, eu também pensei. Piora depois da ingestão de alimento acompanhada daquele empachamento, plenitude pós-prandial. Eu também pensei ainda mais em úlcera. Endoscopia digestiva evidenciou úlcera. Jura? Úlcera com 5 milímetros de diâmetro no antro. O que a gente faz para esse paciente? Biópsia, endoscopia com biópsia, tratamento operatório, calma, inibidor de secreção ácida, inibidor de bomba 6 a 8 semanas e solicitar endoscopia, ou prescrever e tratar o H. pylori empiricamente. O que a gente vai fazer aqui é prescrever o inibidor de bomba e solicitar a endoscopia para avaliar esse processo ulcerativo desse paciente e pesquisar H. pylori. É uma questão que exige um conhecimento clínico e um conhecimento de bom senso de passo a passo de método clínico. Beleza? Então, letra C. E a gente vai para a questão de número 95, questão de pediatria. Questão simples de pediatria. Você não pode errar uma questão assim. 3 anos de idade, quadro febril alto e súbito, irritabilidade, parou de andar, então a claudicação importante com dor na perna direita, toxemiada. Gente, criança, toxemiada com febre alta, você vai pensar em quadro infeccioso. É a primeira coisa que você tem que pensar. Ao exame, toxêmica, dor localizada em face anterior do quadril direito, diminuição da movimentação, permanecendo na posição de flexão e abdução e rotação externa, uma posição que vai como se fosse estabilizar o quadril dela. Tem trauma na escola poucos dias antes, caiu do balanço. O que essa criança tem? Não pode marcar febre reumática, eu vou ficar revoltado com você o resto da minha vida. Não quer que eu fique revoltado com você, não fala que isso aqui é febre reumática. Sinovite transitória do quadril, quadro tranquilo, não tem toxemia, não tem quadro febril alto. O que a gente tem geralmente é uma infecção de via aérea superior prévia, uma dor, uma claudicação, a criança está bem. Doença de Leber-Calvé-Pertz é uma doença mais arrastada, não dá quadro súbito. O que dá quadro súbito? O que dá isso tudo aqui, gente? Artrite séptica do quadril. Internação, se avaliar no exame de imagem se tem que fazer alguma drenagem e antimicrobiana terapia. É isso que a gente tem que fazer quando a criança está no hospital. Quando a gente está fazendo prova do Revalida, a gente marca a letra D com a certeza que a gente acertou esta questão. Questão 96. Questão de medicina preventiva, doença diarreica aguda. O que a vigilância epidemiológica faz com doença diarreica aguda? Ela simplesmente monitora as doenças diarreicas agudas, porque elas não são de notificação compulsória, nem semanal, nem imediata e nem notificação compulsória de caso isolado da doença. Doença diarreica, a gente faz um monitoramento mais completo dela, sentinela, para doença diarreica aguda, tentando identificar alguma causa. Então, questão super simples que a letra A respondeu. A questão 97
é uma questão muito clássica de atonia uterina. O que você faz numa paciente de 27 anos que teve uma cesárea 2 horas e que o acompanhante notou sangramento e que está hipotensa e que está com instabilidade hemodinâmica? A primeira coisa que eu preciso fazer é medidas de ressuscitação. Se ela tem uma história de cirurgia, um sangramento evidente, ela tem uma hipotonia uterina e ela tem sinais de instabilidade hemodinâmica, o que eu vou fazer é prescrever imediatamente manobras, medidas de ressuscitação para estabilizar essa paciente. Eu não tem sinal vital estável, óbvio, não tem estabilidade hemodinâmica e, por enquanto, ela não tem nada que apresente dano cerebral, ela não está convulsionando, não tem rebaixamento de nível de consciência. Então, o que a gente tem é que instalar medidas rápidas para a ressuscitação dessa paciente. Como rápida é a resposta da questão de número 98, lá de 2006, Política Nacional de Prática Integrativa e Complementar. Toda vez que você ouviu falar de prática integrativa, você vai entender como uma análise holística do paciente como um todo, especialmente uma visão ampliada do processo saúde e doença e uma promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado. Gente, é uma questão simples. As outras não tem nada a ver com prática integrativa. Prática integrativa é um cuidado geral do paciente. Então, a resposta só pode ser a letra D. De agora em diante, eu vejo a questão 99, num homem de 40 anos, extrativismo florestal no interior do Amazonas. Ele já te deu um quadro epidemiológico. E ele ele compareceu para uma lesão exulcerada no tórax, uma lesão arredondada, de bordos elevados, com grande tecido necrótico, um grande tecido inflamatório dentro dessa lesão. Ela foi biopsiada. Qual que é a maior probabilidade de uma lesão emoldurada, arredondada, de bordo alto num paciente que trabalha no interior da Amazônia? A probabilidade maior é de leishmaniose. Então, o que a gente vai ver é, na biópsia, estruturas arredondadas e granulomatosas com formas de amastigota, de leishmania. E eu vou tratar com N-metilglucamina. Não tem necessidade, não tem nenhum indicativo de infecção fúngica aqui, não tem áreas de fibrose hepática, de célula de Kupfer, não tem infiltrado inflamatório com benzonidazol, nada disso, gente. O que a gente tem é uma probabilidade de leishmaniose. Então, o que a gente vai procurar são formas amastigotas e tratar com N-metilglucamina. A última questão da prova, para você ficar feliz, porque você fez uma boa prova, e ficar triste, porque é o nosso último encontro com essa prova aqui, é uma questão de cardiologia, clínica médica. Olha só, uma mulher de 55 anos, dor precordial em aperto há 12 horas, diabética, hipertensa e que no exame físico da admissão, ela tinha 160 de PA, saturando 92, murmúrio vesicular e simétrico com crepitação bibasal, abdômen globoso, fígado palpável, baço não percutível, extremidades com pulso diminuído e edema. O que você tem que pensar? Numa síndrome coronariana aguda complicada. Vamos ver no eletro dela o que a gente tem de síndrome coronariana? Eu tenho que procurar supradesnivelamento de segmento ST. Onde é que tem supra de ST nesse eletro? Pode escolher. Tem em V2, tem em V3, tem em V5, tem em AV1, tem em um monte de lugar aqui, ó. Tem aqui em AVL. Então eu tenho um grande infarto agudo do miocárdio. Eu tenho um infarto agudo do miocárdio extenso. O que eu vou fazer? Eu vou trombolizar. Você vai trombolizar uma paciente que tem comprometimento hemodinâmico? Não vai. O que você tem que fazer para essa paciente é fazer um tratamento intervencionista. É cateterismo, é angioplastia, porque ela já tem sinal de insuficiência cardíaca. Ela tem sinal de descompensação. Então, a resposta para a nossa última questão é infarto agudo do miocárdio evoluído, complicado. Eu tenho um monte de supra de ST aqui e eu tenho uma paciente com sinais de insuficiência cardíaca. Então a resposta é a letra B. E foi essa a prova do Revalida. A gente comentou todas as questões da prova objetiva do Revalida de 2021. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Revisa Med, aprenda com quem faz.